Olá, pessoal, dando seguimento aqui à nossa aula. Como eu já havia dito para vocês, vou fazer um gancho aqui do nosso último gabarito, a questão da possibilidade de compensar as vítimas que foram, que sofreram tortura, que são passíveis aí, que foram passíveis desse delito, a questão da compensação. E agora a gente vai dar prosseguimento, mais uma questão para a gente encerrar e já dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Então vejam aqui mais uma questão de delegado. De acordo com a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, deixa eu só colocar aqui o meu grifo, podem ser sujeitos ativos do crime de tortura. Vejam que no começo do nosso bloco anterior, a gente deu ênfase para esses sujeitos ativos e vejam, que as bancas gostam muito. Mais de uma questão que a gente viu aqui, pelo menos em uma das assertivas, a banca cobrou essa figura do sujeito ativo. Portanto, apenas funcionários ou empregados públicos ou particulares, desde que instigados pelos dois primeiros, apenas funcionários ou empregados públicos, ainda que em período de estágio probatório ou equivalente, qualquer pessoa, desde que tenha a intenção de impor grave sofrimento físico ou mental, exclusivamente empregados ou funcionários públicos, agindo em razão do ofício ou função, qualquer pessoa, desde que seja penalmente responsável nos termos da lei do Estado parte. Então, nosso gabarito aqui, letra A, ok? E aí eu trouxe o artigo 3º para vocês ficarem de objeto de estudo. Não vou reler novamente, Portanto, apenas funcionários públicos ou empregados públicos ou particulares, desde que instigados pelos dois primeiros. Vejam que é uma casca de banana, porque geralmente quando a questão ela prevê esse apenas, significa que ela está equivocada. No mínimo a gente já fica, com a pulga atrás da orelha quando vê essa expressão apenas na assertiva. Mas vejam que nesse caso é uma previsão da própria convenção. Ok, gente? Então, nosso gabarito letra A, e aqui eu trouxe essa observação para que vocês não confundam, não confundam esse conceito de tortura e de sujeito ativo da convenção com o da Lei 9455, Porque na 9455, de fato, ela diz que toda pessoa pode ser sujeito ativo do crime de tortura. Mas vejam que nesse caso a questão ela pede expressamente, qual é o entendimento da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Então, muito cuidado para não confundir com esse conceito de sujeito ativo que está previsto aí na 9455 de 97. Ok, gente? Então, finalizando a Convenção para Prevenir e Punir a Tortura, a gente dá início aqui à Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Um tema relativamente recente. Vejam que a própria convenção, diante das outras, apesar dela ter sido, de 2001, vejam que a própria convenção, ela já é uma convenção mais recente quando a gente compara com as outras que a gente já viu até então. Então, por isso mesmo, é um tema que as bancas gostam de cobrar. É um tema mais atualizado, Convenção de 2001. E assim como eu sempre faço, vou trazer aqui breves conceitos que vão facilitar a nossa resolução de questões
posteriormente. Ok, pessoal? Então, para efeito da convenção, o que seria deficiência? O termo deficiência significa uma restrição física, mental ou sensorial de natureza permanente ou transitória. Prestem atenção aqui na expressão transitória, ok? Que a gente tende a achar que a deficiência ela só configura quando é permanente, mas vejam que a própria convenção ela prevê que essa deficiência pode ser permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. Ok, pessoal? Portanto, visto esse conceito de deficiência, a gente vai observar agora o conceito de discriminação, que também é um conceito bastante explorado pelas bancas, né, nas questões. Portanto, o termo discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência significa toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou percepção de deficiência presente ou passada que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. E aí, já no inciso, no item B, né, é previsto o que não constitui discriminação. Então, não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada pelo Estado parte para promover a integração social ou o desenvolvimento pessoal dos portadores de deficiência, desde que a diferenciação ou preferência não limite em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas e que elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência. Nos casos em que a legislação interna preveja a declaração de interdição, quando for necessária e apropriada para o seu bem-estar, esta não constituirá discriminação. Então vejam que, venham comigo aqui na tela, o Estado parte, ele pode sim adotar alguns preceitos, lógico, não extrapolando o que é previsto na própria convenção, mas ele pode sim adotar algumas diferenças, algumas peculiaridades, e essas não serão consideradas discriminação. Então, a própria convenção, ela permite que o Estado parte preveja algumas peculiaridades em sua legislação e sem que isso seja considerado discriminação. Ok, pessoal? Então, voltando aqui para nossos apontamentos, né? Eu trouxe aqui os principais compromissos firmados pelos estados. Portanto, tomar as medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista ou de qualquer outra natureza que sejam necessárias para eliminar a discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e proporcionar a sua plena integração à sociedade, entre as quais as medidas abaixo enumeradas, que não devem ser consideradas exclusivas. Portanto, quais são as medidas? Medidas das autoridades governamentais e ou entidades privadas
para eliminar, vejam que progressivamente, a discriminação e promover a integração na prestação ou fornecimento de bens, serviços, instalações, programas e atividades, tais como emprego, transporte, comunicações, habitação, lazer, educação, esporte, acesso à justiça e aos serviços policiais e às atividades políticas e de administração. Medidas para que os edifícios, veículos e instalações que venham a ser construídos ou fabricados em seus respectivos territórios facilitem o transporte, comunicação e acesso das pessoas portadoras de deficiência, e medidas para eliminar, na medida do possível, então lógico que a própria convenção ela prevê a limitação por parte dos estados de algumas situações, então na medida do possível, eliminar os obstáculos arquitetônicos de transporte e comunicações que existam com a finalidade de facilitar o acesso e uso por parte das pessoas portadoras de deficiência, e medidas para assegurar que as pessoas encarregadas de aplicar esta convenção e a legislação interna sobre esta matéria estejam capacitadas a fazê-lo. Ok, gente? Portanto, os estados partes, eles irão trabalhar prioritariamente nas seguintes áreas. Então, vejam, só um minutinho para eu tomar uma aguinha aqui. Vejam que a própria convenção, certo? Ela prevê áreas que serão prioritárias para que os estados partes aí garantam aos seus cidadãos. Portanto, os estados partes irão trabalhar prioritariamente na prevenção de todas as formas de deficiência preveníveis, detecção e intervenção precoce, tratamento, reabilitação, educação, formação ocupacional e prestação de serviços completos para garantir o melhor nível de independência e qualidade de vida para as pessoas portadoras de deficiência, e sensibilização da população por meio de campanhas de educação destinadas a eliminar preconceitos, estereótipos e outras atitudes que atentam contra o direito das pessoas a serem iguais, permitindo desta forma o respeito e a convivência com as pessoas portadoras de deficiência. Ok, pessoal, essas são as áreas prioritárias. E por fim, para a gente dar início às nossas questões, eu trouxe esse artigo 7 da Convenção, que diz que nenhuma disposição desta Convenção será interpretada no sentido de restringir ou permitir que os estados partes limitem o gozo dos direitos das pessoas portadoras de deficiência, reconhecidos pelo direito internacional consuetudinário ou pelos instrumentos internacionais vinculantes para um determinado estado parte. Ok, pessoal? Então vejam que a gente viu diversos conceitos que vocês vão ver que vão ser essenciais para a gente resolver as questões a partir de agora, né? São detalhes, mas eu trouxe aqui, né, dentro do meu levantamento de questões, as observações, os apontamentos que são mais cobrados pelas bancas. Eu sei que não dá tempo, às vezes, de ler todo o diploma legal, né? São vários diplomas legais dentro dessa disciplina de direitos e garantias fundamentais. Então, por isso que eu fiz questão, né, de fazer esse levantamento do que vem sendo mais cobrado, para ajudá-los na compreensão do que é mais importante, ok? Então, dando continuidade, a gente vem para a nossa primeira questão, vejam, de 2021, sobre a Convenção
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, não é correto afirmar. Então, ele pede a assertiva incorreta, ok? Estabelece como mecanismo de monitoramento a criação da Comissão para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, que é constituída por um representante designado por cada Estado-parte, foi aprovada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal de 88, incorporada, portanto, com hierarquia interna equivalente ao de emenda constitucional, permite a adoção de ações afirmativas em benefício das pessoas com deficiência, ao explicitar que não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada pelo Estado para promover a integração social ou o desenvolvimento pessoal dessas pessoas, desde que a diferenciação ou preferência não limite em si mesma o seu direito à igualdade e que as pessoas com deficiência não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência. Prevê que os Estados devem tomar as medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista ou de qualquer outra natureza que sejam necessárias para eliminar a discriminação contra as pessoas com deficiência e proporcionar a sua plena integração à sociedade. Ok, pessoal? Então, o nosso gabarito incorreto é a letra B de bola, E aí, o bom é que vocês já utilizam as outras assertivas como objeto de estudo, né? Considerando que estão corretas. Ok, pessoal? Mais uma questão. Agora, ele pede, né, para considerar as assertivas todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência. E aqui ele acrescenta a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, ele mistura. Para alcançar os objetivos da Convenção Interamericana sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, os Estados comprometem-se a trabalhar prioritariamente. Vejam que aqui ele está pedindo aquela situação prioritária que a gente já viu no começo das explanações. Prioritariamente na prevenção de todas as formas de deficiência preveníveis, a Convenção Interamericana sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação estabelece que os Estados reconhecem que mulheres e meninas com deficiência estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e assim tomarão medidas para assegurar-lhe o pleno e igual exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. E, por fim, a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos, aliás, tem mais uma, né? Direitos dos Povos Indígenas, garante o direito de manterem e desenvolverem seus sistemas ou instituições políticas, econômicas e sociais e que lhes seja assegurado o desfrute de seus próprios meios de subsistência e desenvolvimento e de dedicar-se livremente a todas as suas atividades econômicas tradicionais e de outro tipo. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas permite o desenvolvimento de atividades militares nas terras ou territórios dos povos indígenas, justificadas por um interesse público permanente, caso em que se dispensa a consulta por procedimentos específicos ou por instituições representativas. E o quinto, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas estabelece o direito das crianças
a todas as formas de educação do Estado até o ensino fundamental, garantida a educação em sua própria cultura e em seu próprio idioma. E aqui ele pede, né, a alternativa correta. Portanto, nossa alternativa correta será a letra D. É correto afirmar assertiva 1 e 3, ok? Então, no que compete à questão que a gente está estudando de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência, como a gente até já tinha visto, né, para alcançar os objetivos da Convenção Interamericana sobre todas as formas de discriminação, os estados comprometem-se a trabalhar prioritariamente na prevenção de todas as formas de deficiência preveníveis. Ok, pessoal? Então, fixem aí esses conceitos. E aí, vem comigo aqui na tela, só para eu chamar a atenção, né? Eu sempre gosto de chamar a atenção a respeito disso, que antes de olharem o gabarito, tentem resolver as questões por conta própria, porque já é uma forma de vocês aí medirem o conhecimento, medirem essa capacidade de vocês de estarem identificando, né, as cascas de banana, porque fazer questões, pessoal, é realmente uma arte, como a gente brinca, né? Fazer questão é muito importante. Às vezes você nem viu muito aquele conteúdo, mas você sabe fazer por eliminação. Então, aprender a fazer questão é uma prática, né, que precisa aí ser exercida por todo concurseiro. Então, eu chamo essa atenção que vocês tentem solucionar as questões, ok? Aí deem pause e aí sim vocês olham o gabarito depois de terem tentado fazer, ok, pessoal? Segundo dispõe o artigo 3º do Decreto 3956 de 2021, o qual promulga a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Para alcançar os objetivos, vejam que mais uma vez, está pedindo esse compromisso prioritário dos estados parte. Então vejam que eu fiz questão de fazer um levantamento do que mais as bancas vêm cobrando, né, antes de confeccionar e escolher aqui as questões e os apontamentos para vocês. Então, os estados partes comprometem-se: prevenção de todas as formas de deficiência preveníveis, detecção e intervenção precoce, tratamento, reabilitação, educação, formação ocupacional e prestação de serviços completos para garantir o melhor nível de independência e qualidade de vida para as pessoas portadoras de deficiência, sensibilização da população por meio de campanhas de educação destinadas a eliminar preconceitos, estereótipos e outras atitudes que atentam contra o direito das pessoas a serem iguais, permitindo desta forma o respeito e a convivência com as pessoas portadoras de deficiência. Portanto, pessoal, o nosso gabarito aqui é a letra E, né? Todos os itens são verdadeiros, então é uma forma aí de vocês revisarem os preceitos, né, da própria convenção para a eliminação de discriminação. Então, considerem aí todos esses itens como verdadeiros, ok, pessoal? Conforme a Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas. E esses direitos, incluído o de não serem submetidos à discriminação devido à deficiência, emanam da dignidade e da igualdade inerentes a todo ser humano. Considerando essas informações,
julgue o próximo item relativo à referida convenção. Portanto, tal convenção prevê a adoção pelos Estados-parte de medidas de caráter meramente legislativo para a eliminação da discriminação contra as pessoas com deficiência. Vejam que o gabarito está errado e eu trouxe aqui, né, o que ensina o nosso artigo 3, que os Estados-partes eles se comprometem a tomar medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista ou de qualquer outra natureza que sejam necessárias para eliminar a discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e proporcionar sua plena integração à sociedade, entre as quais as medidas abaixo enumeradas que não devem ser consideradas exclusivas. Então, vejam que a questão, ela diz que os Estados-partes só vão prever medidas de caráter meramente legislativo. Então, observem que o que torna a questão errada é essa expressão do meramente legislativo, porque como a Constituição ensina, além desse caráter legislativo, os Estados-partes vão se comprometer com esses outros caráteres, né? Social, educacional, trabalhista ou mesmo de qualquer natureza, né? Se forem necessários para eliminar essa discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Ok, pessoal? Então, muita atenção a esses termos absolutos, né? Quando a banca utiliza esses termos, né, excludentes. Ok? E agora a gente vai dar prosseguimento à nossa disciplina com o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Vejam que essa lei, né, que inclui a pessoa com deficiência, esse nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é de julho de 2015. Então vejam que perto de outros que a gente está estudando aqui nessa disciplina de Direitos e Garantias, também é um estatuto relativamente recente, né? E por isso aí bastante querido pelas bancas quando se trata dessa disciplina. Então, sem maiores delongas, né, ainda nesse bloco, eu quero ver com vocês esse conceito de pessoa com deficiência, levando em consideração que esse conceito é o conceito já do nosso estatuto, né, e não mais da convenção. E vem aqui comigo na tela. É muito importante, tá, pessoal, para evitar que vocês incorram aí em erro, que vocês observem o que é que a questão está pedindo. Então, prestem atenção quando a banca se referir à convenção e quando a banca se referir ao estatuto da pessoa com deficiência. Porque mesmo que aquele conceito aparentemente esteja correto, mas se na assertiva ela pediu o conceito que está previsto na convenção e vem o conceito que está no nosso estatuto em vigor, a questão estará equivocada, porque o que vale, né, é o que está expressamente pedido aí na assertiva, certo, pessoal? Então, dito isso, para fins do nosso estatuto, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A primeira situação que eu chamo a atenção, e aí eu vou colocar aqui que vocês estavam sem a telinha. A primeira coisa que eu chamo a atenção, que eu acho que vocês lembram,
que a gente viu agora é que a convenção, ela prevê como deficiência tanto caráter permanente quanto transitório. Já no estatuto, ele coloca que tem impedimento de longo prazo, ok? Impedimento de longo prazo. Então, prestem muita atenção nessas minúcias, né? E nessas diferenças entre o que prevê a convenção e o que prevê o nosso próprio estatuto. Como a gente já passou aqui dos 30 minutos, eu vou dar só uma pausazinha para a gente fechar esse bloco e a gente volta já, certo? Com mais apontamentos acerca do nosso estatuto da pessoa com deficiência, ok? Até já!